Muito bom dia, um ótimo final de semana a você que está na tela da Band Mais TV. Seja bem-vindo ao nosso Band Negócios, um espaço para conhecermos um pouco dos empreendedores que formam a nossa região, que movimentam a nossa economia nas mais variadas funções, nas mais variadas áreas de atuação. E hoje, o Band Negócios vai falar sobre a área de engenharia. Nosso convidado aqui direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, presente conosco aqui em Campinas, é o Thiago Quattrochi Poto, sócio-administrador da QP Engenharia. Thiago, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, aqui no Band Negócios. Pessoal, bom dia, obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Conosco, Rodolfo Neves, um assunto, Rodolfo, que sempre traz muitos questionamentos, muitas curiosidades, e vamos ter a oportunidade de tirar algumas dessas dúvidas e conhecer um pouco mais desse setor com o Thiago. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Heitor. Bom dia, Thiago. É um setor que realmente mexe com sonhos, né? Então gera muita curiosidade e às vezes até medo das pessoas. A gente vai conversar um pouquinho a mais sobre isso aqui no programa. Em que momento você decidiu então trabalhar, Thiago, com o sonho das pessoas? Em que momento você percebeu que a engenharia era a sua vocação? Antes da gente falar da QP em si, como é que teve início essa sua carreira? Legal. Então, na verdade, meus pais são médicos, né? Então, eu cresci achando que eu ia fazer medicina. Até o ensino médio eu achava que eu ia fazer medicina, mas na verdade eu não tinha certeza, eu era bem perdido. Eu cheguei a fazer intercâmbio, eu morei 6 meses em Phoenix, no Arizona. Voltei para o Brasil, cursei o último ano, né, do ensino médio e, assim, estava bastante perdido nessa época. Eu até, na aplicação do vestibular, eu coloquei engenharia civil, administração e direito, né, na PUC Campinas. E eu acredito que a parte de engenharia civil veio porque o meu avô, pai do meu pai, né, o Toto Porto, falecido, ele tinha uma incorporadora, né, ele tinha uma imobiliária e quando eu era pequeno, ele me levou algumas vezes para tirar foto, né, da época que tinha aquela câmera digital, vocês devem lembrar. E eu tive esse pequeno contato com a área da engenharia, né, na área da construção. Eu acho que isso que despertou alguma coisa ali que fez com que na hora do vestibular eu selecionasse a opção de engenharia, né. E passei na PUC Campinas, conversando com meus pais, decidi fazer engenharia, né. E beleza, né. Só que o primeiro semestre foi bastante conturbado. Eu não tinha aquela sensação de que eu estava no lugar certo, não me interessava pelo curso, então era difícil ter motivação. Aí no final do primeiro semestre, praticamente, eu bombei em quase que todas as matérias. Aí eu tive uma conversa séria com meu pai, né? E meu pai conversou comigo e falou, arruma um estágio aí, né? Vamos ver na prática como é que você... Se você cria algum desejo por essa área, né? Aí beleza. E aí foi onde eu comecei a estagiar na Boulder Engenharia, né? É uma empresa de Valinhos que atua no nicho do mercado popular, né? E aí, de fato, quando eu comecei a ter contato com obra, né? Eles tinham uma obra de 900 apartamentos em Votorantim, uma obra gigantesca, uma obra que durou aí mais de 10 anos. Eu comecei a ter contato com obra e aí, de fato, eu comecei a criar interesse pela engenharia civil, pela construção civil. Aí, minha vida mudou, né? De cabo a rabo, né? Porque daí comecei a criar motivação para estudar, para me interessar pelo curso e aí aí que eu criei o amor de fato pela engenharia, né? Mas eu acho que eu devo isso primeiramente ao meu avô e ao meu pai, que deu aquela direcionada, né, na parte que eu estava perdido. Ele soube me direcionar bem e colocar no caminho certo. Agora você trabalhou, você foi CLT e hoje é empresário. Queria que você falasse um pouquinho quais foram essas dores dessa mudança, que é uma mudança que não é fácil, nesse período que você saiu do emprego próprio para criar o próprio emprego. Olha, depois que eu trabalhei nessa primeira empresa que eu citei, eu ainda fui CLT em mais 2 outras empresas. Na última empresa eu pensei que eu ia ficar lá e fazer carreira e ficar a vida inteira. Só que a vida me levou para outro caminho, eu me dei conta no momento onde eu não estava feliz trabalhando lá. E
Aí que eu tomei a decisão de seguir a vida aí como empreendedor, né? De atuar como empreendedor. Eu acho que eu tive a coragem de tomar essa decisão porque eu já tinha bastante bagagem profissional, né? Então, já tinha bastante conhecimento técnico. Eu estagiei desde o segundo semestre da faculdade, então eu sempre tive muita experiência prática com obra, né? Eu acho que isso me deu a segurança de, quando eu me dei conta que eu estava num momento infeliz trabalhando numa empresa CLT, tomar a decisão de, vou seguir meu caminho por conta própria aqui e vamos ver o que vai dar. CLT é uma segurança que a gente tem, né? Claro que tem que performar também, né? Mas, assim, praticamente está garantido ali no final do mês, né? Como empreendedor, você tem que fazer tudo, né? Você tem que captar cliente, você tem que... Hoje eu ainda sou sozinho, né? Então, eu tenho que fazer a parte de engenharia, eu tenho que fazer a parte de captar cliente, eu tenho que fazer a parte de suprimentos, né? Eu tenho que fazer a parte de marketing. E você tem que fazer acontecer, né? Você não tem garantia nenhuma no final do mês, né? E você vem com a AQP Engenharia, momento muito próximo do fim das restrições da pandemia da Covid-19. Ainda havia muita insegurança com relação a vários segmentos do mercado. A construção civil foi uma exceção no sentido de que esse é um mercado que dificilmente tem crise, ou quando você começa seu próprio negócio, você também percebe os proprietários de terrenos, os empreendedores, aqueles que podem ser seus clientes, com um pé atrás por não saber exatamente como vai funcionar a economia dali para frente? Olha, eu acho que a pandemia afetou sim a construção civil, né? Eu acho que muita gente tinha projeto para começar, quando tudo aconteceu, botou um pé no freio, porque de fato o que você falou, né? Tava muito incerto tudo o que ia acontecer. Então, acho que atrapalhou, sim. Muita gente deu uma segurada. Mas, hoje em dia, atualmente, eu acho que a gente já se recuperou 100%, né? O mercado, hoje em dia, está bombando. A gente até conversou um pouco aí sobre Nova Odessa, Paulínia, essas cidades aqui próximas a Campinas. Muita gente aí tirando os projetos do papel, fazendo acontecer. Essa proximidade de Campinas, da capital, e essa região metropolitana de Campinas, esse fácil acesso à capital e a questão da pandemia com a mudança para o home office, isso facilitou também e aqueceu o mercado da nossa região? Eu acredito que sim, né? Até conversando com alguns corretores, pegando, por exemplo, a cidade de Nova Odessa, muita gente que está vindo de São Paulo, né, para morar em Nova Odessa, justamente porque trabalha de home office, tem que comparecer à empresa aí 1 ou 2 dias por semana. E Nova Odessa, quem já foi sabe que é uma cidade bastante agradável, né? Calma. Se você vê os condomínios, muito condomínio bacana. E é uma cidade bacana para morar, então tá tendo muita procura por cidades como essa. Você tem obras também em Campinas, em Paulínia, na região de Betel, em própria cidade de Nova Odessa. Existem muitas características locais que às vezes mudam também a forma como a tua empresa lida, digo, legislação municipal, mão de obra local. É possível perceber, mesmo numa região em que as cidades são tão próximas, realidades diferentes dentro de cada uma dessas cidades? Nesse raio, não. Tudo muito parecido. Nesse raio é muito parecido, inclusive os fornecedores, eles atendem essa região em comum, os métodos construtivos, a mão de obra, tudo. A gente está falando num raio muito próximo, você não chega a perceber diferença, não. Ou seja, quando a gente fala em conurbação, que é uma metrópole com as outras cidades próximas, basicamente vira tudo uma grande cidade. Sim. Isso dá para perceber também nessa área da construção civil. Não é só esse limite de município que quase caiu. Praticamente a realidade é a mesma também. Praticamente. Esses métodos construtivos, essas práticas construtivas, eu acho que elas mudam quando a gente começa a falar de estado para estado. Uhum. Né? Principalmente do sul para o norte, do centro do país, aí a gente já começa a mudar bastante. Custo, referência de custo. Agora, a gente pegou o exemplo aí de Paulínia, Nova Odessa, Campinas, muito parecida. O valor do metro quadrado que eu construo uma casa em Campinas, eu construo praticamente o mesmo valor que se eu construir em Valinhos, por exemplo, entendeu? Em Nova Odessa ou em Paulínia.
Quando outro fator da pandemia que trouxe para a construção foi o aumento do custo do insumo, né? Da matéria-prima para construir. Você tinha valores que você construía com quase metade do valor do metro quadrado que você constrói hoje. Isso assusta o mercado e esse mercado se estabilizou em termos de valores de custo de insumo ou continua subindo? Não, hoje em dia se estabilizou. A questão de assustar, eu acho que é questão da gente saber entregar a métrica certa para o cliente, né? Então, por exemplo, o pessoal, você vem querendo construir com um projeto, eu tenho que te dar a previsibilidade certa de custo, né? Então, hoje em dia, a gente falando de alto padrão, a gente fala no mínimo de R$4.000 o metro quadrado da área construída. Tendo esse valor real, você já consegue fazer uma viabilidade para saber se é viável para você, nesse momento, tirar ou não o projeto do papel, né? Eu acho que tem muita gente que vai construir, mas não para fazer essa viabilidade prévia, né? E aí acaba tendo problema durante a obra. Mas, em geral, a gente teve sim uma alta dos preços dos insumos na época da pandemia, só que agora já vem se estabilizando. O nosso Band Negócios faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Thiago Quattrochi Poto, sócio-administrador da QP Engenharia, falando sobre esse mercado aqui no nosso interior de São Paulo. Continue conosco, a pausa é rapidinha. Na volta, ainda tem muito desse bate-papo para você na tela da Band Mais TV. Estamos de volta com o nosso Band Negócios. Obrigado a você que está com a gente nesse final de semana aqui na tela da Band Mais TV. Um espaço em que a gente conhece um pouco mais sobre os empreendedores, aqueles que fazem a economia do nosso interior de São Paulo ser uma das mais fortes do Brasil. E hoje, conosco aqui nos nossos estúdios, o Thiago Quattrochi Poto, sócio-administrador da QP Engenharia. Falávamos agora há pouco no bloco anterior, né, Thiago, sobre os desafios de empreender, principalmente no período em que você começa esse investimento, pouco depois da pandemia. Eu queria entender um pouco, do início ao fim, como é um projeto que você administra na QP Engenharia. O cliente, ao chegar, ele tem ali a possibilidade ou de apresentar um projeto ou de pedir para você um projeto desde o início. Você trabalha com outros profissionais que também são parceiros. E do início ao fim, até a entrega da chave, quais são os maiores desafios na área da construção civil? Certo. Então, basicamente, tem duas possibilidades, né? Ou o cliente ele chega já com os projetos em mãos e está procurando ali uma figura para construir, né? Para tirar o projeto do papel. Que eu costumo falar que esse não é o melhor cenário, porque eu não sou projetista, né? Eu tenho parceiros que fazem projeto de arquitetura, projeto de instalação elétrica, projeto estrutural. Só que, como gestor de obra, eu gosto de participar dessa fase de elaboração de projeto, porque tem um trabalho muito importante, que é o trabalho de compatibilização desses projetos, né? Já pensando ali na etapa de execução de obra. Então, eu prefiro quando o cliente chega com o terreno só. Ou ainda melhor, se ele chegar sem o terreno, eu consigo fazer toda essa assessoria, né, de qual que é o melhor lote para aquele projeto específico, aquela casa que a pessoa quer construir, né, que o cliente pretende construir. Então, se ele chegar cru, é o melhor dos cenários, né? A gente auxilia nessa etapa de seleção do lote e direciona essa etapa de pré-obra, né? Que é essa parte de gerenciamento de projeto, né? Projeto eu não faço, mas eu tenho os meus escritórios parceiros que fazem esse projeto. E aí, feito toda essa parte eu gosto de falar que a gente tem que zerar as etapas, né? Então, a primeira etapa é terreno. Zerou a etapa de terreno, vamos para a etapa de projeto. Zerou todos os detalhes da etapa de projeto, a gente avança para a etapa de orçamento e cronograma, que é onde a gente vai começar a fazer um estudo analítico de quanto aquela obra vai custar, levantar todos os serviços que estão embutidos ali naquela obra, todos os materiais, toda a mão de obra que vai precisar ser contratada, para a gente ter um valor
bem assertivo do custo da obra, né? Porque até então, lá atrás, a gente só faz uma viabilidade prévia, né? Que a gente pega o custo de mercado do metro quadrado e multiplica pela área construída da casa. Isso é uma viabilidade, né? No orçamento, a gente já faz um estudo mais elaborado do custo da obra. Então, feito isso, zeramos a etapa de orçamento e cronograma, né? Que também não é... O prazo é tão importante quanto o custo, né? Aí, finalmente, a gente vai para a etapa de obra, né? E antes disso também tem toda a contratação de mão de obra, né? Contratar as equipes responsáveis, já fazer um planejamento de material, qual material que vai precisar primeiro, como que eu tenho que fazer a sequência de compra dos materiais da obra. Então, todos esses processos que eu falei, eles fazem parte do meu escopo de serviço, que basicamente é o gerenciamento de obra, né? São as atividades que um gestor de obra exerce. Prazo médio para uma casa ficar pronta, uma casa de um andar com toda essa etapa? 12 meses. 12 meses, uma casa térrea com mais ou menos 200, 180 metros quadrados de área construída, dá para executar em 12 meses tranquilamente. Você constrói imóveis comerciais e imóveis residenciais. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de construir nesses dois perfis, porque quando você constrói para uma empresa é uma coisa, quando você constrói para a pessoa que vai morar, eu imagino que seja diferente, os detalhes, o acabamento tem que ser conduzido de uma forma diferente também, né? Sim, tem essa diferença. Basicamente, eu acho que quando a gente está lidando com um cliente, uma reforma, uma obra corporativa ou comercial, ele está mais preocupado ali em prazo, né? Por exemplo, recentemente a gente fez uma reforma ali no Cambuí, de uma clínica médica. Então, a pessoa aluga a sala, né? Ela está com outra sala, às vezes já está pagando aluguel, ela aluga a outra sala e ela tem que... Enquanto ela passa por esse prazo de reforma, ela está pagando aluguel. Então, assim, quanto mais rápido for a reforma, melhor é pro cliente. Então, eles batem muito mais essa tecla de prazo, sabe? Residencial, acho que é mais... A pessoa tá ali... É o sonho da casa própria, né? Então, ela tá muito atenta aos mínimos detalhes e acaba sendo mais rigoroso mais na parte de acabamento. Eu acho que essa é a principal diferença. A responsabilidade sua também como construtor de mexer com os sonhos aumenta, né? Aumenta bastante, né? E isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Eu gosto de pensar que eu estou construindo, eu estou reformando aquela casa, ou mesmo que seja comercial também, aquele escritório, pensando que o cliente ele vai estar morando ali com os filhos, com a esposa dele, ou que vai estar trabalhando, né? Então, eu faço como se fosse para mim mesmo, né? Claro, problema em obra existe, né? Mas eu tento sempre solucionar da melhor forma, resolvendo como se fosse para mim mesmo. Tiago, hoje não tem como falar de engenharia, de construção, sem falar em acessibilidade, principalmente nas construções em prédios comerciais, em locais que vão atender ao público, receber pessoas que tenham a necessidade desse tipo de acessibilidade. Isso é, às vezes, um assunto que falta num projeto. Você percebe que os projetos que eventualmente chegam à sua mão já chegam pensando em acessibilidade, a uma clínica que tenha um acesso fácil para um cadeirante. Hoje, você consegue pensar num projeto sem falar de acessibilidade com o cliente? O cliente já entendeu também que a acessibilidade é parte de um projeto de engenharia? Existe norma técnica da ABNT para isso, né? Que trata justamente desse tema de acessibilidade. Quando a gente está falando de obras residenciais, isso vem se for um requisito do cliente, por exemplo, se for alguém que tem alguém com necessidade especial na família, né? E aí ele já pede com que a casa seja adaptada pensando, né, nesse indivíduo, né? Largura de porta tem que ser maior, né? Uma porta ela tem que ter no mínimo 90 de vão livre para a pessoa conseguir passar com a cadeira de roda, né? Rampas também tem que ter uma declividade máxima, né? Permitida para a pessoa poder transitar. Então, assim, residencial,
a gente atende esses requisitos se... isso vem lá do projeto arquitetônico, na verdade, né? Mas, na maioria das vezes, se for uma solicitação do próprio cliente, entendeu? Agora, quando a gente está falando de comercial, é uma obrigação, né? Porque você não pode simplesmente excluir quem tem necessidade especial. Então, falando aí de comércio, de clínica médica, é obrigatório que o projeto arquitetônico atenda a norma de acessibilidade. Agora, o cliente que chega para você, o marinheiro de primeira viagem que nunca construiu, que nunca mexeu com construção, quais são os medos, as dores, quais são os receios que essas pessoas têm quando chegam para você e como é que você conduz isso de uma forma para passar tranquilidade na hora da construção? Na verdade, a maioria dos meus clientes chegam sem saber nada de como funciona uma obra, né? Então, é zero expectativa. O que chega para eles antes de informação é que obra é sinônimo de dor de cabeça. Mas é natural, eu procuro envolver o cliente. Tem uma quantidade saudável de você envolver o cliente em tudo que acontece na obra, né? Eu acho que tem coisa que você, como gestor, tem que... Não é esconder, né? Mas é absorver, resolver ali por trás das cortinas e entregar o resultado. Mas eu gosto de deixar o cliente sempre ciente, né, de como que está o andamento da obra. E aí acaba sendo uma coisa natural, né? Você constrói um vínculo de confiança e quando a pessoa vê que você é responsável, que você tem conhecimento técnico, acaba ficando tudo bem. Acho que o cliente fica mais tranquilo, né? E por que chegam já com esse conceito de que obra é dor de cabeça? Porque você que trabalha na área, está no dia a dia... Como é que pode fazer para mudar essa visão das pessoas? Sim. Então, quando você está com uma dor de barriga, você procura o médico, né? Quando você precisa processar alguém, você provavelmente vai procurar um advogado. Só que não é regra que se você quem quer construir, procura um engenheiro. Muitas vezes, a pessoa vai diretamente no empreiteiro, e o empreiteiro ele tem um papel fundamental, com certeza, né? Na construção. Mas não substitui o papel do gestor de obra. Então, muita gente quer entrar, vai direto, contrata a mão de obra diretamente, quer ficar responsável de comprar os materiais. A pessoa já não tem conhecimento técnico para fazer isso, já não tem tempo, né? Já tem o seu trabalho em paralelo. É uma receita, com certeza vai dar problema. Então, eu acho que o brasileiro tem que incluir mais essa cultura de que o engenheiro civil, o gestor de obra, é fundamental. Não vou gastar mais, você vai gastar menos, na verdade. Porque ele vai tomar decisões que vão diminuir o custo e diminuir o prazo da tua obra. Isso vale também para aquelas reformas que parecem pequenas, mas que podem dar uma série de dor de cabeça. E qual o risco de se fazer uma obra sem consultar um especialista, sem consultar um engenheiro? Bom, primeiro que um engenheiro civil, ele é registrado no CREA. E quando você contrata um engenheiro civil, esse engenheiro ele emite um documento que chama ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, você como cliente, você está resguardado que tudo que acontecer nessa obra, nessa reforma, independente se é uma reforma de um cômodo, de um banheiro, ou se é uma casa de 1.000 metros quadrados, tudo que acontecer nessa obra é de responsabilidade do engenheiro. Você como cliente, você não tem nada a ver se aparece uma trinca, uma rachadura, se a laje cai, você está resguardado. Se você contrata uma mão de obra direta, você não tem esse respaldo, tá? Porque só um profissional, só um arquiteto, né, que é do CAL, é outro órgão, mas o arquiteto também tem esse documento, ou engenheiro civil que podem emitir esse tipo de documento. Também é importante procurar um engenheiro? Ah, sim. Eu acho que independente do tamanho da obra, é importante você procurar um responsável, porque às vezes você vai reformar um banheiro pequeno, vou querer tirar aquela parede aqui. Você não sabe se essa parede faz parte da estrutura, se você vai ter algum problema, se você vai gerar alguma patologia ao remover essa parede. Se você faz isso por conta própria, chama lá um pedreiro, isso gera uma patologia, você é o responsável por isso, entende? Se você contrata um profissional, você tem a segurança de que, claro, né, se ele for um bom profissional, mas que ele vai estar fazendo a coisa tecnicamente correta.
Olha, Heitor, até acho que para pregar quadro na parede eu tô contratando profissional, porque assim, vai que você acerta um cano ali, faz um estrago maior e é complicado, viu? Não vale o risco. É o famoso fica mais caro depois o molho do que o peixe, né? Para consertar todo aquele erro. Tem até uma brincadeira, né? Que marceneiro ligou no celular depois da sexta-feira, às 6 horas da tarde, é bucha, né? Porque ele furou um cano, com certeza. E essas coisas só acontecem na sexta-feira após as 6 horas da tarde. Para convidar para o churrasco não vai ser. Nunca. Tiago, muito bom ouvir você aqui no nosso Band Negócios. Passou rápido, né, Rodolfo? Um bate-papo gostoso que nós tivemos aqui, mas certamente com um assunto que tirou a dúvida para muita gente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que pode chegar até você? Via redes sociais, algum contato? Via Instagram, QP_engenharia. Pode me procurar lá no Instagram. E lá tem um link de WhatsApp também. Você clica e vai diretamente no WhatsApp que a gente faz o atendimento. Tiago, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Band Negócios. Foi um prazer ouvi-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Pessoal, obrigado. O prazer foi meu. Espero voltar aí nas próximas vezes aí. Rodolfo, um bom final de semana para você. Até o nosso próximo Band Negócios. Obrigado, Heitor. Obrigado a todo mundo que ficou conectado com a gente até agora e até o próximo programa. Na próxima semana, o Band Negócios segue falando sobre a nossa economia e conhecendo um pouco mais dos personagens aqui da nossa região. Continue no Grupo Bandeirantes de Comunicação. As entrevistas do Band Negócios estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, youtube.com/BandMaisTV. Um ótimo final de semana para todos e você já sabe, na Band você está sempre muito bem informado.